Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus invada o seu coração, a sua mente, o seu lar, nesta hora. Eu louvo a Deus pela sua vida, que deixou a sua casa para estar presencialmente aqui conosco nesta tarde e noite. E eu também louvo a Deus pela sua vida que está nos assistindo online agora, e aqueles que vão nos assistir posteriormente, em outros momentos, em outros lugares, em outras ocasiões. Inclusive, eu já disse isso aqui, mas não me canso de fazer esta propaganda. Os irmãos da mídia têm feito um trabalho muito interessante. Além da transmissão online, eles fazem um recorte da pregação. Não é isso, irmão Jonas? O recorte da pregação com título direitinho, fica lá no YouTube. Se você chegar lá e assistir, geralmente é 1 ou 2 semanas depois, você vai poder evangelizar via WhatsApp, via redes sociais. É só chegar lá, apertar no botão compartilhar, compartilhe o trecho da mensagem que você gostou, da mensagem que você quer reassistir ou que você quer compartilhar com pessoas que você ama, que você quer bem, que você quer alcançar. Então, a nossa igreja sendo missionária, inclusive através da sua mídia também, não é? E eu costumo dizer, já disse isso aqui não 1 ou nem 2 vezes, né? Nós não combinamos, até deveríamos, né? A gente já tentou, mas estamos nos ajustando para saber exatamente o desenrolar, o programa do culto antes de estarmos aqui. Mas, invariavelmente, nós conseguimos alcançar uma sintonia, né, irmão Jonas, aí, nosso ministro de música, né? Eu estive viajando semana passada, porque estou de férias do trabalho secular, e estava meio distante do nosso calendário eclesiástico, para falar a verdade, né? E eu fiquei me pensando durante essa semana e preparei 2 sermões, e ainda não estava à vontade, 100% à vontade, em pregar um dos 2, né, nesta noite. E vim com os 2 na mente, até que cheguei aqui, eu ouvi tudo isso. Então eu vou pregar um terceiro. Então, nesses 2, fica para fora. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler o 14 até o 17. Missões mundiais, nacionais, urbanas, inflamam o coração do crente comprometido com o Evangelho. Na medida em que, quando temos algo bom para nós, o nosso coração transborda e queremos que as pessoas a quais amamos também sintam o que nós sentimos. E também queremos aquelas pessoas que não nos amam, que não nos querem bem, também queremos para elas transformação de vida e que elas também se comprometam com o estilo de vida de Jesus, que é o que nós buscamos. E nesses momentos que nós destacamos nos nossos calendários das nossas igrejas, alguns momentos para dedicar ofertas e orações e dedicações para pessoas que estão 100% comprometidas com esta obra, porque são contratados das juntas de missões da Convenção Batista Brasileira ou de quaisquer outras unidades, ou até aqueles irmãos que não o são, mas estão dedicados 100% a esse tipo de trabalho, são momentos importantes para nós fazermos a nossa reflexão. Mas bem disse aqui o Tiago, quer seja na África, quer seja em países de alta perseguição ao Evangelho e aos evangelistas, quer seja no nosso bairro ou na faculdade onde a gente estuda ou dá aula, precisamos compartilhar do Evangelho. E o que é esse Evangelho que nós compartilhamos?
o que ele significa para nós, o que ele é de verdade e a fonte desse nosso ardor por querer tão bem a pessoas, aquelas que nós amamos e aquelas que nem nos amam, e que nós queremos compartilhar para que elas vivam esse estilo de vida, essa transformação do ser que nós já vivemos em algum momento. E meus olhos se viram para Jesus. Jesus, o Cristo de Deus, aquele em que se converge a missão e de onde a missão nasce para alcançar o coração de todos. Diz assim o evangelista Marcos: depois que João, o Batista, foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Boas novas. Em grego, evangelion. Evangelho, traduzido, significa boas novas. Boas notícias. Não há nada sagrado nisso, originalmente. O evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia. Quem não gosta de ouvir boas notícias? Nós temos a prática aqui, o pastor dá sempre essa oportunidade, frequentemente dessa oportunidade, nós compartilharmos boas notícias. Isso, em grego, isso no mundo antigo, era evangelho. Mas Jesus vem ao encontro da humanidade para transformar e elevar essa palavra evangelho a um patamar diferente. Ele vem encarnar a boa nova de Deus. Ele vem de si falar e pregar e dizer quem de fato é o Deus de Israel, que o seu povo tanto durante milênios buscou. Ele vem dizer: prazer, sou eu. Eu vim entregar esta mensagem a vocês. E essa mensagem que eu venho entregar, Jesus não é só o mensageiro, ele é o próprio conteúdo da mensagem. E ele diz: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O tempo é chegado. A Bíblia Sagrada diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. É um momento em que se converge uma série de situações políticas, religiosas, econômicas, de todos os tipos, e permite que a ação de Deus reverbere de tal forma que Jesus, ele, independentemente da sua crença, da sua fé, da sua convicção religiosa, ele divide a história da humanidade. Não é verdade? Nós contamos os tempos antes de Cristo e depois de Cristo, independentemente da sua religião. Estamos há 2026 anos marcados depois de Cristo. Jesus impacta a história da humanidade de tal forma que ele divide no meio, e ele vem à plenitude dos tempos. E ele diz: o tempo está chegado, é chegado o momento, aquele momento aguardado de vocês, aquele momento em que o Messias deveria se manifestar, aconteceu, está aqui aos olhos de vocês. E sou eu. Eu fico imaginando o quanto isso foi impactante para aquele povo da Galileia. Porque assim, a Galileia era um lugar, até hoje, né? Mas
na época, era o subúrbio do subúrbio do subúrbio. Não era só o subúrbio, assim, não estava só as cercanias, não. Havia o Império Romano, cuja capital era a cidade de Roma. Havia alguns lugares mais nobres, alguns países, não podemos usar o termo país, porque não havia essa noção de Estado nacional como temos hoje, mas havia regiões mais nobres do Império, além da capital. Havia a Judéia, havia ali onde ficava o povo de Israel, que já era um local mais ermo, distante, um subúrbio, um lugar mais esquecido, distante de Roma. E lá ainda havia um outro local, que era a Galileia, que eram os confins da Judéia. Era o lado B da coisa, sabe? Onde ficavam degredados, pobres, pessoas distantes de qualquer atenção estatal, governamental ou provido de qualquer riqueza ou reconhecimento. E é ali que o Evangelho, a boa nova de Deus, se manifesta. Deus nos surpreende, né? Deus surpreende sempre a humanidade. Ele subverte a lógica das coisas. E Jesus é essa pessoa que faz isso frequentemente. E ele diz para aquele povo, logo após a prisão de João, que foi seu precursor, seu primo distante e seu precursor, ele diz, sabe aquele que João profetizou? Prazer, sou eu. E o tempo é chegado. E o reino de Deus está próximo. Por muitos anos eu li esta passagem achando que o tempo de Deus, que o reino de Deus estava chegando. Sabe aquela coisa? Jesus está voltando. Mas eu estava enganado. Porque ali está certo. Porque Jesus não está voltando. Isso é um erro semântico, é um erro gramatical, né? Jesus não pode estar voltando, porque se tem 2000 anos que ele aqui esteve, mais de 2000 anos, e ele está voltando, nem se tivesse vindo a pé, né? Porque voltando é gerúndio. Quem aprendeu isso na escola lembra, né? Gerúndio é um assunto de alguém que está fazendo alguma coisa. Jesus não está voltando, Jesus voltará. Quando lhe concernir, quando for o tempo de Deus, quando for o momento exato, quando céus e terra convergirem na vontade de Deus, ele voltará. E isso vai acontecer de uma vez só. De maneira imediata, de maneira completa. E quando eu lia que o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo, está chegando, hein? Está chegando, vai chegar. Não é isso, é próximo de proximidade física, geográfica. Porque tem uma coisa que é próximo porque está chegando e tem outra que é próximo porque está tão perto que eu posso tocar. E é esse o caso. Jesus diz, o reino de Deus está próximo porque eu cheguei. Toquem em mim, olhem para mim, sigam a mim e vocês vão entender do que eu estou falando. E ele anda à beira da Galileia e vem dizendo assim, olha, dito isso, dito que a boa nova de Deus é chegada, que o tempo se cumpriu e que agora é tempo de vocês tocarem, verem e seguirem a verdadeira vontade de Deus, arrependam-se e creiam no que eu vou dizer, no que eu estou dizendo. Arrependam-se, e arrependimento aqui vem do grego metanoia, mudança de mente. Arrependimento, meu irmão e minha irmã, não é só fazer algo que você não gostaria de ter feito, ou não fazer algo que você gostaria de ter feito, sabe essa coisa? Não é remorso,
Arrependimento no Evangelho significa mudar a mente, mudar a sua concepção de vida, mudar a sua concepção de mundo, de existência. É pensar diferente, é pensar com a mente de Cristo. Isso é arrependimento. Tem gente que tem uma dureza de coração enorme, né? E eu vejo isso, às vezes, em jovens e pessoas de mais idade também, né? Você já viu alguém dizer assim, eu não me arrependo de nada na minha vida? Às vezes você vê artistas, né? Atores, atrizes, ou políticos, ou enfim, pessoas eminentes. Não, porque eu não me arrependo de nada, porque tudo serviu para o meu crescimento, tal, serviu para me trazer até aqui, eu não me arrependo de nada. Eu fico olhando aquilo e, assim, humildemente eu digo o seguinte, mas eu me arrependo de tanta coisa, eu nem sou tão velho assim, já me arrependo de tanta coisa. Tem tanta coisa que eu queria ter feito e não fiz, e tem coisa que eu fiz que não me alegro disso. Como é que uma pessoa assim tão, às vezes, famosa, iminente, com tanto legado, né, diz que não se arrepende de nada? Mas aqui ainda é pior, ou melhor. Não é só se arrepender porque você fez o que não deveria ou não fez o que deveria fazer. É mais do que isso, é mudar de mente. É enxergar o mundo de uma maneira diferente. E isso o Evangelho faz com a gente. E só o Evangelho faz isso com a gente. Uma vez eu li uma reportagem sobre novos evangélicos e o movimento evangélico, em que uma terapeuta, psicóloga, estava dando um depoimento sobre as pessoas no presídio. Nosso pastor tem essa experiência de ir a presídios, né? Já passou maiores bocados por isso, né, pastor Aperto? Por causa disso, íamos a presídio e ela fazia esse trabalho terapêutico, psicológico. E ela disse assim, olha, é tão interessante essa coisa do Evangelho lá, e ela, me parece, pela fala, que ela nem era religiosa. Mas não, a gente vem aqui fazer o sujeito trabalhar a culpa, né? Trabalhar a culpa, como conviver com a culpa, como trabalhar a culpa, como se compreender. Aí vem o povo do Evangelho aqui e o cara leva a culpa embora. E eu não estou dizendo isso, meus irmãos, de uma maneira rasa, de que a psicologia não tem seu valor absolutamente. Se você tiver necessidade, procure um terapeuta. Dizem até que o mundo se divide em dois tipos de pessoas, né? Aqueles que precisam de terapia e aqueles que dizem que não precisam porque fazem os outros precisar, né? Tem isso também, né? Tem um povo que... Não, eu não vou a terapeuta nenhum, mas tem o seu cônjuge vai por causa de você. Mas, longe de minimizar isso, Jesus está dizendo o seguinte, a culpa que eu vou levar vai liberar você do seu pecado de uma maneira tal que, por pior que você seja, ou por mais que você não tenha condições, eu vou religar o seu relacionamento com Deus. E isso só é possível através de Jesus, por meio de Jesus. E ele avança. E ele diz o seguinte, que andando, e diz o texto do evangelista, andando à beira do mar da Galileia, esse lugar que eu já falei para vocês, que é o subúrbio do subúrbio do subúrbio lá, tinha alguns homens pescando e ele viu Simão, que depois seria chamado Pedro, e seu irmão André, lançando redes no mar, porque eram pescadores. Pessoas, se hoje pescadores são pessoas simples, imagine naquela época vivendo naquele lugar, aquele povo simples, iletrado. Jesus olha para eles, deve ter sido uma cena linda, assim, eu gosto de imaginar isso. E disse Jesus, sigam-me, vem comigo porque eu os farei pescadores de homens.
E por muito tempo eu li esse texto, e a Bíblia é maravilhosa, assim, a palavra de Deus é maravilhosa por isso. Você lê de um jeito, sob um prisma, aí depois você muda, porque a palavra não muda, quem muda é você. E você olha de outro lado, de outro ângulo, olha de cima, olha de baixo e vai descobrindo, redescobrindo coisas do texto, né? Eu acho isso fantástico. E eu lia isso aqui como uma espécie de proselitismo, sabe? Aquela coisa, eu muito jovem na igreja, vão fazer você pescadores de homens. E muitos falam isso, né? Não, você vai pescar homem. Assim, vai pescar no aquário, é como se fosse um aquário, um oceano, um rio, em que você vai buscar pessoas e você vai ter um caderno em que você vai anotando as pessoas que, entre aspas, aceitaram Jesus porque você pregou. Alguma coisa assim, sabe? Ou estatísticas de evangelismo, né? Eu me lembro do irmão Arnaldo, já na glória, o irmão Arnaldo, lá na igreja, numa igreja onde eu cresci, depois pastoreei essa igreja, o irmão Arnaldo, ele era um evangelista efusivo, um homem muito simples, e ele sempre dava relatórios de quantos folhetos ele havia entregue naquela semana anterior. E era sempre assim, eu entreguei 274 folhetos e meio, porque um rasgou, pastor. Ele era preciso assim, no negócio. E essas estatísticas, uma vez eu fui ao Maracanã, eu fui 2 vezes ao Maracanã, que eu me lembre, na minha vida. Uma foi para ver meu time perder de 7-1. Né? Não foi o Brasil. Meu time, eu não sou muito ligado a futebol, os irmãos sabem, mas eu fui lá, e meu irmão gosta muito de futebol. Eu era garota e meu pai, vou levar vocês para ver o jogo lá. Aí chegou lá, o time perdeu. Perdeu feio. Aí meu irmão falou, olha, é melhor você continuar sem gostar, não vem mais, porque você vem aqui, o negócio não dá certo. E depois eu fui numa cruzada evangelística com um evangelista internacional, eu acho que era o Sam Chip. Lembra desse camarada? Um americano, né? Vinha sempre ao Brasil. E assim, ele pregou e houve um momento de apelo, muitas pessoas levantaram suas mãos, que é o gesto típico, né, na igreja moderna, aqui no Brasil, pelo menos, em alguns lugares do mundo. As pessoas se manifestaram dizendo que aceitavam Jesus como seu Salvador e tudo. Aí depois eu saí dali, fomos para a igreja no ônibus e tudo, e alguém assim, mas quantas pessoas se converteram? Aí eu fiquei pensando naquela pergunta, né, ou naquela preocupação. Primeiro que não dava para saber, assim, se alguém se converteu, se foi 1 ou 1 milhão, não dava para saber, porque são milhares de pessoas no Maracanã levantando a mão e tal, não tinha ali os diáconos para ficar anotando o nome de todo mundo. E também não dá para saber quem se converteu de verdade, que aí já a pergunta é mais profunda ainda, né? Porque quem sabe quem se converte ou não é Deus, o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da verdade. Então, assim, eu fiquei pensando nisso e me remetia a esse texto. Esse texto, meus irmãos, ser pescadores de homens, eu enxergo ele de uma maneira diferente. Não é fazer estatística evangelística de quantos folhetos você entregou, quantas pessoas levantaram a mão no culto que você pregou. Assim, preocupe-se menos com estatísticas. Preocupe-se com a essência da coisa. Jesus está dizendo para aquele povo assim, olha só, vocês vão resgatar pessoas. Vocês vão ser instrumentos. Vocês estão fazendo um trabalho nobre aí, muito simples, nobre, que é alimentar as pessoas com os peixes que vocês... Mas agora vocês vão resgatar pessoas. Vocês vão resgatar seres humanos que vão se transformar em verdadeiros seres humanos. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele humaniza. Ele transforma as pessoas, ele dignifica as pessoas. Ele faz as pessoas compreenderem o que de fato elas são, de onde vieram e para onde querem ir. É isso que o Evangelho faz. E é isso que nós estamos aqui
dizendo quando proclamamos que Jesus vive e voltará, e por isso nós vamos completar a missão. Meus irmãos, estamos levantando recursos aqui, mas saiba de uma coisa que eu já falei aqui, que um pastor que eu gosto muito diz: quem paga a conta do reino de Deus é Deus. Você não está aqui para pagar a conta, não. Você está aqui convidado a participar, ter a honra, a satisfação de participar deste projeto que é o Evangelho. E Jesus de Nazaré, aquele homem que nasceu lá naquele tempo longínquo e distante, ele diz assim: eu sou a boa nova do reino de Deus. E como boa nova do reino de Deus, eu venho aqui me entregar a vocês, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. E o reino de Deus que é chegado naquele momento é chegado agora, meus irmãos, para nós participarmos dessa verdade, para nós participarmos desse caminho, para nós proclamarmos essa vida. E é isso que nós somos convidados a fazer. Hoje ainda, agora na sequência, vamos participar da ceia do Senhor. Uma pregação silenciosa. Nenhuma palavra será dita enquanto comeremos e beberemos. Aquele pão não deixará de ser pão, o suco da vide não deixará de ser suco. Se você está aqui buscando uma bênção, você pode receber ou pode não receber, isso é você com Deus, mas fato é que uma pregação será feita aqui silenciosamente, e ela é a boa nova de Deus. Se entregou, veio ao mundo, encarnou-se e entregou-se e morreu e viverá. Mais uma vez, ele voltará porque ele vive. Porque ele vive, nós viveremos. Nós cremos nessa mensagem, por isso nós proclamamos, por isso nós queremos completar essa missão, por isso nós queremos que pessoas que nós não gostamos e não gostam de nós, creiam em Jesus. Por isso que nós queremos que pessoas que nós amamos e que nos amam, creiam em Jesus. Não é estatística missionária, é pescar homens e mulheres, é trazer dignidade, é trazer humanização, é converter os nossos corações para que o Espírito Santo converta pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.